Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Nos Bastidores. Meu nome é Henrique Ventura, eu sou host do podcast, empreendedor. E nesse podcast o nosso objetivo é fazer com que você saia da internet, de ver só o palco das pessoas e que tenha contato com os bastidores, histórias de pessoas comuns, assim como eu e você, mas que tiveram uma atitude acima da média e chegaram em resultados extraordinários. Mais do que a persona que você vê na internet, é o que essa pessoa é de fato. E hoje nós temos um tema bem legal, um convidado muito especial, que é referência para mim e para várias pessoas no Brasil inteiro. Foi uma das minhas grandes inspirações num segmento de mercado que eu construí minha vida. E a gente vai falar sobre mentalidade, a gente vai falar sobre PNL, a gente vai falar sobre persuasão e o principal, como você consegue transformar a sua voz em dinheiro. Eu quero agradecer já os patrocinadores, né, a Fornexus Produtora, por permitir esse bate-papo, né, a gente entrega esse conteúdo para você. E ele está aqui na minha frente, ele é casado, pai de 2 filhas, empreendedor de marketing de relacionamento. Já fez, eu coloquei um valor aqui, mas para não assustar vocês, ele já fez aí alguns milhões, né, em 15 anos, creio que um pouco mais de 15 anos aí de indústria, o próximo de 15 anos. É dono de uma agência de marketing digital e é mentor, treinador de pessoas também. Quem tá aqui na minha frente é André Robert. Valeu. Irmão, obrigado por você. Obrigado pelo convite. Ter aceitado esse convite. Já rolou uma resenha aqui antes do... já não tava gravando, né? Mas dava corte isso aí já. Dava corte. E, cara, queria que você começasse a compartilhar a sua história. O André é um cara que eu admiro demais, né? Um cara que é referência no marketing multinível, no marketing de relacionamento. É um cara que sempre, né, é inquieto por natureza, tá sempre testando algumas outras coisas, validando métodos, sempre pensando na evolução do mercado, né? Não só no marketing de relacionamento, mas em todos os outros mercados. E uma das frases que mais faz sentido para ele é: você não vence o ambiente. E aí eu queria que você começasse a contar um pouco da sua história, da sua trajetória, do porquê que essa frase faz tanto sentido para você, irmão. Tudo bem? Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Cara, é um prazer, assim. Eu acredito muito nisso daqui, né? De você trazer pessoas comuns, né? Que inspiram outras pessoas num ponto de partida ali, que eu acho que todo mundo sai, a grande maioria, né? Cara, por que a gente não vence o ambiente? Né? E a gente estava até conversando um pouco nisso, né? Eu sou nascido e criado na Zona Norte de São Paulo, Jardim Peri, que é uma periferia, né? Que é uma periferia. E eu acredito que, assim como você deve ter passado por isso, né? A gente tinha vários paradigmas, vários preconceitos que faz parte daquele ambiente. E se você não romper com aquilo ali, eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse um momento de rompimento, eu nunca teria saído daquele ambiente. E eu me recordo como se fosse hoje. As minhas crenças naquele ambiente eram bem limitadas. A televisão mostrava que para você mudar de vida, ou você era jogador, ou você era pagodeiro na época, né? Você tinha que ser pagodeiro. Ou tá na mídia. Então, o que os seus olhos conseguiam ver, aquilo é o que parecia sucesso. Né? Então, a gente não conhecia muito outros meios. Então, a gente conhecia o que a gente via na TV e o que a periferia te mostra. Né? Então, cara, eu fiz várias cagadas, andei com vários caras errados, né? Tem alguns amigos bem próximos, assim, não foram foram mais de um, acabaram indo pro outro caminho da prosperidade, que é o errado, morreram. Então, assim, eu falo que eu tive mais sorte, Deus cuidou de mim, do que juízo. Né? Então... E não tinha como eu sair daquele ambiente ou mudar a minha vida se eu não tivesse saído daquele ambiente. Né? Teve um dia, né? Sua mãe pegava no seu pé pra você não sair às vezes. Fala, você não vai sair hoje, você não vai. Mas direto. Então teve um dia que minha mãe encasquelou e falou, hoje você não vai sair. Eu falei, eu vou, não vai, vou. E né, ela falou, você não vai, se você sair eu vou te quebrar de pau. E aí eu esquentava mais ali, né? A terapia, né, da nossa época era diferente. Aí eu falei, cara, não vou sair. Era chinelada. E o dia que eu falei, não vou sair, os 2 caras que eu saía foram presos. Chegaram meio bêbado, pegaram uma moto, começaram a brincar, levaram para dentro do quintal, deu como roubo, foi preso. Então, assim, era esse ambiente que eu vivia. Eu dormia na casa de um cara desse, eu dormia na casa de um cara que foi encontrado numa vala com 10 tiros, com todo quebrado, banguelo de calcinha. Então, esse era o ambiente. Né? Eu
eu gosto de reforçar isso porque, para mim, esse é o primeiro ponto da mudança que a gente vai falar. Eu nasci, cresci, estudei na mesma escola que meus primos, os mesmos professores, a mesma educação, a mesma família, os mesmos avós. Um primo meu, da minha idade, ele foi preso, saiu fugido, pegou uma infecção no estômago e morreu com 26 anos de idade. A minha outra prima do meio engravidou, tem 5 filhos de pai diferente. O meu outro primo mais novo morreu de overdose. Né? Por que eu, e tem outra parte da família que nem vou falar aqui, que eu não quero ficar expondo, mas por que eu às vezes eu pergunto, né, para Deus assim, por que eu consegui ter um destino diferente? E quando eu vou pensar, quando eu faço uma retrospectiva, eu tive um rompimento que eu saí desse meio. E aí me permitiu enxergar coisas que eu não enxergava, me permitiu brilhar os olhos, né? E fazer as coisas acontecerem. Em que momento é esse rompimento? Quantos anos você tinha? O que aconteceu para dar esse tchan? Cara, foi o seguinte, eu queria ser rico. Eu acho que todo mundo quer ser rico na periferia. Tentei ser jogador, joguei no Palmeiras. Eu acho que ninguém sabe disso. Joguei um tempo no Palmeiras. É mesmo? Joguei... Sabia não. Pô. Ninguém sabe. Porque eu não vou ficar falando, né? Se fosse no Corinthians, eu falava, né? Eu costumo compartilhar que eu joguei contra o Neymar, joguei contra o Lucas Moura, na base, porque então. A gente era da mesma categoria, né? Então, que você tá bem, eu não cheguei nessa base. Passei nas escolinhas lá, joguei e tal, queria ser rico, cantar não ia dar certo, né? E por aí. E aí, cara, eu falei, eu queria ser... Aí tem uma hora que eu falei, bicho, eu quero ser ator, eu acho que dá essa parada. Entrei no Play Center, não sei se é dessa época. Sim. Fui monstro do Play Center por 4 anos, 3 ou 4 anos. Era sessões da Noite do Terror, eu fui monstro, aí era um lance de teatro e não sei o quê. Aí eu fui por esse caminho, nada dava certo. Lógico que não ia dar, né? E aí você fala assim, poxa, quando foi que eu rompeu? Eu tinha 17 anos. Tô com 38. Um amigo meu chegou e falou assim, André... Conheci um negócio que a gente vai ficar rico. Meu irmão conheceu um negócio. E parecia uma parada meio secreta, assim. Eu falei, sério, o que ele tem que fazer? Ele falou, cara, é o seguinte. Eu tô falando que o salário era R$180, porque eu lembro que eu era pacoteiro. Ele falou, mano, você precisa... não, minto, já era um pouquinho mais, 200 e pouco. Ele falou assim, ó, você precisa de R$50. Então, pensa, quase que 1/4, 1/5 de um salário mínimo. Ele falou assim, mano, você precisa pegar um terno e gravata emprestado. Aí eu fui nos vizinhos da frente, peguei um terno... do pai de um amigo que chama Paulo, o cara tem 1,90 m, um negrão forte assim tal. Peguei o terno dele, fui numa reunião e essa foi a primeira vez que eu vi um marketing de relacionamento. Eu tinha 17 anos, ou seja, eu vim fazer profissionalmente depois, mas eu tinha visto aquilo tô falando de 21 anos. 21 anos atrás, eu vi. Quando eu vi aquilo ali, eu fritei. Falei, mano, eu vou ficar rico. Aí eu cheguei em casa, mãe, consegui um negócio que eu vou ficar rico. Aí ela, o que é? É um negócio que você entra e tal. Aí fui falar com outro cara, aí imagina, eu morando de aluguel, no meu inquilino, fui falar com o cara, mano, isso daí é golpe e tal. Aí tentei, ele me entusiasmei, aí eu fui em 2 treinamentos. E aí entra o lance da PNL. Fui em 2 treinamentos, eu nunca vou me esquecer, o nome desse cara é Maurício Meta, o cara era um ET pra mim na época. E o cara... Brasileiro, o cara astrólogo, tipo, cheio de formação, e ele aplicou uma dinâmica com base na PNL. E com 17 anos, o que eu fiz? Coloquei uma roupa que eu nunca coloquei, fui para um ambiente que eu nunca fui, num hotel chique, e eu vivenciei uma parada, eu olhei um monte de gente assim, e falei, cara, é essa vida que eu quero ter. Então, naquele momento, com 17 anos, eu vi um caminho, e eu sabia que eu podia construir riqueza fora o que eu via na televisão. E ali, aí eu falo que eu comecei, com 17 anos eu já tinha virado minha chave de mulherada, de festas, já tinha virado minha chave. Não era prioridade, sair ainda tal, mas eu já estava em outra vibe, até que eu vim fazer meu primeiro milhão depois de muito tempo tentando. Mas tipo, esse dia foi o rompimento. Quando eu saí do meu bairro, coloquei uma roupa diferente, fui num ambiente diferente, e eu vi pessoas diferentes. Falei, velho... E eu acho que hoje, até pela popularização de muita informação, que talvez antigamente era mais restrita aos clubes ou aquele grupo de network de uma galera que tinha mais grana e não tinha tanto acesso. Hoje a internet ela fez com que a gente pudesse, acho que externar mais, Sim. escalar mais essa comunicação. Só que hoje virou um papo mais comercial, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E a maioria das pessoas não sabem que isso é comprovado cientificamente, né? Esse foi um estudo feito e você, de fato, é a média daquele ambiente. Então, se eu
ando com 4 pessoas que fumam, muito provavelmente eu sou a quinta. Sim, não tem como. Com 4 pessoas que fazem tal coisa, que pensam desse jeito, que tem esses gostos musicais, muito provavelmente eu sou a quinta. É bem difícil você romper isso estando nesse mesmo ambiente. Não tem a única como, maneira é você tendo uma outra referência. Então, participando de outra coisa, você tem outra referência e você fala, pô, existe um mundo que até então eu não conhecia. Sim. Eu também, quando conheci o marketing de relacionamento, Fritou. foi meio... total. Eu olhava e falava, caraca, Se eu existe. vou ficar rico, eu vou fazer 1 milhão até os 30, eu vou fazer não sei o que e tal. Como? Não sei, nem sei se eu sei fazer, mas se isso for possível, se não for mentira desse povo. Tipo isso. Só que o legal é que ele te cria uma dúvida de, cara, será que é verdade? Será que é possível? Será que é pra mim? Mas ele faz você pensar. Isso que é o legal. Acho que pra você começar essa mudança é começar a pensar e ver. Ou ter outros repertórios, né? Sim. De outras pessoas. Quando minha mãe falou que isso não funcionava, ela falou assim, só 1 ou 2 ganha dinheiro. Eu falei, vou ser o terceiro. Entendeu? Tipo, por quê? Mano, se 1 ou 2 ganha dinheiro, o negócio funciona, né? Então... Tem 2, né? Fritar. Cara, você estava falando sobre a média da galera. Existe várias coisas lógicas para isso, né? Que não é tão difícil entender. Né? E sabe o que as pessoas me perguntam? Esses dias aí, um cara falou assim, André, você sempre falou nos seus treinamentos lá atrás que eu tenho que andar com pessoas iguais e melhores que eu. Eu tenho uma empresa, eu tô meio lascado e eu queria ir aí tomar um café com você e tal. Cara, é muito doido. E eu falei assim... Todo mundo vai querer tomar café. Aí se lascou. Aí eu falei assim, poxa, mano, eu quero ser amigo do Tony Robbins. Só que pra eu ser amigo do Tony Robbins, eu vou ter que me esforçar pra ir pro nível do Tony Robbins. Mano, o cara tá de jato, tem ilha, filantropia, doa milhões de dólares. Mano, então, né, quando a gente fala, puta, a gente tem que ir pra próxima mesa. Bem, mas tem que se esforçar pra ir pra próxima mesa, né? Não é assim, eu quero acesso, eu vou ter lá e tem. Não, mano, tem uma fila aí que você tem que pegar, né? Não, e eu acho que aí existe também algo que você tem um papel de aprendiz e a outra de mentor. Então você pode estar numa mesa de pessoas onde você teoricamente, ou não, na prática, daquele tipo de conhecimento, você é o que tem mais elevado. Ali você tem um papel de mentor. Aí você vai sentar numa outra mesa que a galera tem mais conhecimento. Ali você tem o papel de aprendiz. Sim. E eu acho que o grande segredo da vida mesmo que você tenha muita experiência, chega nesse papel assim de mentor, é sempre se colocar, que é uma das principais habilidades que a gente sempre falou, de ser ensinável, de se sentar na mesa de aprendiz para poder estar sempre renovando. E como que era você também, assim, nesse papel de aprendiz, de aprender, de estudar? Cara, eu era o cara como mais... foi seu comportamento depois dessa mais reunião? Mais fritado da parada, só para você ter uma ideia. Depois dessa reunião, eu não comecei a fazer marketing, eu era menor. O investimento era, para você ter uma ideia, na ocasião, 21 anos atrás, era R$5 mil. Então, estamos falando de o quê? 25, 30 mil reais hoje. Não tinha esse investimento. Fui em alguns treinamentos e, como qualquer jovem, não consegui. Aí eu testei o negócio, falei com meia dúzia de gente, não deu certo, tal, mas eu fritei. Beleza. Só que a partir dali, eu falei, cara, eu vou mudar de vida. Então, aquilo ali acendeu uma faísca em mim que eu trouxe uma parada de muito esforço pessoal. Então, eu não consegui seguir nisso, só brilhou os olhos, fui em alguns treinamentos e olha que cabeça. Por que eu fui nos treinamentos? Porque no treinamento ele te dava um certificado. E todo pobre quer o quê? Uma parte certificada na parede. Falei, velho, eu tenho certificado. Olha a minha cabeça. Eu fui lá para pegar certificado para fazer meu currículo. Então, a minha cabeça estava muito voltada nessa. Aí eu tentei várias outras coisas. Aí fui para a Noite do Terror, tentei um monte de coisa. Fui fazendo várias coisas e nada dava certo. Com 19 anos eu conheço a Marga. E aí vem outra virada de chave na minha cabeça. Né? Marga, sua esposa, minha esposa, né? A Margarete, ela tinha 17 anos, eu tinha 19. Então eu estou 19 anos com ela. Né? Então assim, e eu já estava quietado, não tinha nem carro, então não era o cara ainda da balada, tal. Eu já tinha curtido, já não queria mais saber, eu queria mudar de vida. Aí comecei a trabalhar numa lan house, corujão, eu mais jogava Counter-Strike do que trabalhava, né? Tal, e já fritado, falei, mano, o que eu vou falar pro pai dessa menina? Porque eu lembro que a primeira vez que fui ficar com a Marga, foi engraçado, eu fui no muro da casa da tia dela, ela falou, não, ninguém fica de muro aqui em casa não, pode entrar. Cara, e na periferia era normal você ficar com uma menina encostada num poste, num portão e tal. E aí eu falei, o que eu vou falar pro pai dessa menina?
Eu sou um monstro, burro, tá ligado? Sou um monstro e tal. E aquilo começou a mexer comigo, porque aparentemente, ele financeiramente não, mas aparentemente era uma família mais tradicional, mano, mais unida, tipo, com costumes diferentes, e aquilo já começou a me fritar. E aí, o que aconteceu? Aquilo, eu já tinha essa vontade de vencer. Aí um dos namorados ali de uma prima falou, ele vai fazer faculdade. Eu falei, bicho, eu vou fazer faculdade. Eu nem queria fazer, mas eu não queria ficar para trás. Falei, cara, eu vou fazer. Aí eu fui fazer a faculdade. Aí eu falei assim, qual que é o curso mais difícil que tem na área de tecnologia? Falaram, engenharia da computação ou ciência da computação? Falei, quero fazer ciência da computação. Por quê? Porque eu já sabia que eu não queria fazer uma coisa que estava todo mundo sempre indo no mesmo caminho. Porque eu já tinha ouvido isso, né, de maneira sutil. Fui, aguentei até onde deu, tranquei a primeira faculdade, arranjei um emprego sem saber nada, com a cara e com a coragem. A minha parada sempre foi muito de ousadia. Eu fui fazer uma entrevista, o cara, você sabe? Sei. Antes eu tinha estudado todos os nomes lá. Sei. Respondi tudo lá, ele pode começar amanhã. Comecei com o carro emprestado do meu pai. Cara, um rolo, bicho. Só que eu me virava no meio do campo. Na área de TI mesmo. Na área de TI. Aí eu me virava no meio do campo. E foi indo, cara. Aí eu me virava no meio do campo. Aí o que aconteceu? Quando começou a aliviar, eu era estagiário, voltei para a faculdade. Aí eu fui para análise de sistema. E a Marga paralela fazendo a faculdade. A Marga, eu vou falar uma parada da Marga aqui. Cara, eu descobri na época... Os bastidores. Eu já fui petista. Brincadeira. Eu descobri uma parada na época. Chega a ser um pecado, né, cara? Chega a ser um pecado. Cara, eu descobri uma parada na época que tinha uma parada chamada... Eu nem sabia o que era política, esquerdinha, não sabia nada. Não era popular como é hoje. Tinha uma parada do MST. Aí eu falei pra Marga, descobri uma parada pra você fazer faculdade. Ela, como? Cara, é o seguinte... você tem que ir lá no Movimento Sem Terra, pagar R$5 por mês. Mano, se mandar balançar a bandeira, você balança, põe um boné vermelho e você vai pagar metade da faculdade. Aí eu levava ela um domingo por mês, lá no Movimento Sem Terra, lá, só para pegar um carinho para pagar metade da faculdade. Né? Então é uma história muito doida, assim, né? A Marga tinha uma cara, você olhava para ela, parecia que ela veio do berço de ouro, mas não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Começou como... Tipo, office boy. É porque é loira, né? Loira, alta, magrinha. Conheci a Marga no SBT, modelo, num desfile. Desfile? Um desfile no SBT. Por quê? Porque eu queria ser rico, eu queria estar na TV, então alguma coisa deu de fruto isso aí, né? Não fiquei rico, mas... Conseguiu a mulher da sua vida. Você viu? Então, assim, aí você fala assim, né? Pô, como que era você nesse momento? Depois que aquilo mexeu comigo, eu percebi que eu tinha que me esforçar. Então não tinha algumas vantagens, mas eu me esforçava. Né? E eu fui levando isso para várias áreas. E todas deram certo. Então eu entrei como estagiário, aí a mãe desse namorado lá da família falou, ele vai fazer intercâmbio. Eu falei, mano, que parada é essa? Fui pesquisar que era intercâmbio. Aí meu chefe falou o seguinte, olha, você tem... Eu trabalhava aqui na saúde aqui. Falava assim, ó, você tem férias para pegar como estagiário. Eu falei, posso acumular? Ele pode, para quê? Eu vou fazer intercâmbio. Não tinha dinheiro para nada. Aí ele falou, tá, mas como que você vai acumular? Eu falei, não, eu quero acumular 3 anos de férias. Cara, eu fiquei 3 anos sem pegar férias para pegar 3 meses seguidos para fazer intercâmbio. Quando chegou perto do intercâmbio, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Aí meu chefe, cara, eu sou muito grato. Eu nunca esqueci disso. Ele me deu a passagem aérea. A mulher dele me deu uma mala, que eu não tinha mala. A Margarete me ajudou financeiramente, ficou pagando a prestação de um carro que a gente tinha comprado. Cara, eu vendi sucata. Eu me virei e fui pro Canadá. Fiquei 3 meses no Canadá estudando inglês. Por quê? Na minha área você precisa de inglês. Aí lá virou outra chave. Eu vi multinível lá. E quando eu tava lá, eu falei, cara, eu quero ficar rico. Porque eu vi a vida lá. Falei, mano, eu preciso viver isso aqui. Eu vi a Herbalife lá. E eu vou, pra você ter uma ideia da minha fissura. Você fala, como que era? Eu fissurei tanto que eu fui lá, eu antecipei meu voo, eu voltei para procurar uma empresa de multinível para começar. Por quê? Imagina aquele sonho que estava guardado de 17 anos, estava com 22, 23, eu vi lá de novo, falei, é isso. Eu voltei e eu fui atrás de uma empresa de multinível quando eu comecei. E quando eu comecei, aí você fala, como que era o seu comportamento? Eu era o cara que eu chegava primeiro porque eu queria ajudar a montar a mesa de som, e por isso que eu entendo de som. Eu queria montar a caixa, eu queria montar o projetor. Então, eu alinhava as cadeiras. Então, eu sempre fui um bom servidor porque eu queria estar perto dos caras que já estavam performando. Entendeu? E aí... Servir para ser servido. E aí começa a história de empreender, treinamento e tudo, né? Então, tem essa, de maneira resumida, essa jornadinha aí. Maravilha. E como que vira, assim, eu acho que é uma jornada ali de várias viradas. É porque a galera fala hoje de virada de chave, mas essa chave
ela nunca vira 100%, né? Ela vai virando até uma hora que vai. Como que você construiu? E já pegando um gancho, o que você daria de dica para a galera construir esse mindset mais vencedor, mais empreendedor? Como que foi a sua jornada e quais conselhos você daria assim para alguém que quer mudar um pouco essa mentalidade? Então, ó, olha só, foi mais ou menos o processo, se você olhar, foi igual lá de trás. O que eu fiz? Eu saí do ambiente, com 17, com 19 eu comecei a namorar. E aí eu começava faculdade, trabalho, escola. Onde que eu não estava mais? Na periferia. Onde que eu não estava mais? Eu não estava mais falando do futebol, da mulherada, do político, das brigas, não estava mais. Então eu mudei o ambiente. Quando eu entro no multinível, como que... Aí eu estava nesse intercâmbio. Cara, um monte de gente falando português. Só que eu só tinha 3 meses, eu não tinha um pai para bancar lá. O que eu entendo? Eu falei, velho, eu só tenho 3 meses. O que eu fiz? Eu fiz uma imersão, eu dormia, olha que loucura que eu vou te falar. Eu dormia com fone de ouvido, ouvindo inglês. E 3 meses eu consegui meu objetivo. 3 meses. E aí quando eu fui para o multinível, não tinha essa quantidade de informação, mal tinha livro. Eu tenho um livro até hoje, o primeiro, Don't File, o básico em inglês. A gente tinha que traduzir. Então, o que eu fiz de uma maneira inconsciente? Tá? Eu tô falando hoje que eu entendo, mas eu não sabia. Eu saí do ambiente. Primeira coisa, eu dormia com fone de ouvido ouvindo os áudios. Cara, eu fritei. Eu falei, mano, eu só vou ouvir isso. Eu só vou fazer isso. E eu decorava os áudios. Então, quando eu subia para fazer um fechamento, parecia que eu fazia aquilo há anos. Então, eu me isolei. Aí, o que eu construí esse mindset? Eu mudei de ambiente. Eu andava com pessoas sonhadoras. Pessoa que queria crescer, conquistar. E a gente falava do futuro, como que ia ser, tal. Primeira coisa, ambiência. Segunda, eu só ouvia áudio das pessoas que chegaram onde eu queria chegar. Terceiro, eu só via coisa positiva. Então, cara, eu repeti o processo de uma maneira inconsciente que eu fiz lá atrás, no intercâmbio e no multinível. Quando a gente fala de construção do mindset, aí vem a base da PNL. Né? Tudo que a gente sente é tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente. Então, eu fui programado assim. Se eu quero reprogramar minha cabeça, eu tenho que mudar aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço e aquilo que eu sinto. Então, só que hoje eu sei falar isso. Na época era natural. Eu era tão fritado naquilo que, cara, parecia um monte de mosquito batendo no vidro de negatividade que eu não tava nem aí. Eu tava nem aí quem era o presidente do Brasil, nem sabia. O Robin Sharma que fez um treinamento pra gente, lembra dele? Lá do monte que vendeu a sua Ferrari. Eu lembro que ele falava que existe... para você crescer em determinada área, você tem que ter algo chamado foco monomaníaco. Você tem que realmente viver e respirar aquilo por um período de tempo até aquilo se tornar um grande hábito seu. Você tem que ser bitolado, velho. E quando eu falo ser bitolado, é assim... Né, hoje, com mais maturidade... Cara, quando eu comecei no multinível, ninguém apoiava. A Margarete, ela ligava para os meus convidados. A gente estava no negócio mais preconceituoso do planeta. A Margarete, eu convidava uma pessoa e eu contactava, levava ela na apresentação, fazia tudo. Sabe o que ela fazia? Ela ligava para a pessoa e falava assim, não vai, que isso é uma furada. A Margarete, dormindo com o inimigo. Então, o que acontece? E ela falava, pelo amor de Deus, não fala pro André que senão ele vai terminar. E ia mesmo. Se eu tivesse descoberto... Mano, tipo assim, não tinha negociação. Entendeu? E eu não vejo outra maneira de você alcançar um objetivo, né? Se você não for bitolado. Hoje, depois de um tempo, você pode alcançar esse objetivo com mais maturidade. Mas você tem que estar extremamente focado. Não tem como, cara. Verdade. E aí, você construiu esse mindset, essa mentalidade. E eu sei que aconteceu, né, recentemente, um desafio bem grande, assim, na sua vida pessoal, né? Que foi uma dificuldade que você e a Marga passaram, né? Com a sua filha mais nova. E como é que foi passar por isso? Foi o momento mais difícil da sua vida? Ou um dos? Como é que foi? Como é que você conseguiu lidar? Cara, olha só. É muito doido, cara. Porque assim, eu acho que tudo vem com aprendizado, né? Eu vou até contextualizar aqui para as pessoas entenderem. Isso. A gente tem uma filha de 9 anos
E aí a Marga engravidou depois de uns 3 anos. Em 2017 ela estava grávida. A gente estava num evento, né? A gente estava lá. E, cara, teve um sangramento, correu pro hospital. E ela perdeu essa gestação e perdeu uma trompa. Né? Então a gente perdeu uma gestação. E aí, já foi... mano, foi foda, assim, tipo, né? Então, foi um momento, assim, cara, você vê sua mulher... O homem, assim, a gente acaba sendo um pouco... Não é que é mais frio, né? O homem cai muito na ficha quando você pega, assim, pelo menos pra mim. Quando eu peguei, assim, parece um pacotinho de meio quilo de alguma coisa. Mas a mulher, ela já sente mãe ali no dia que tem a notícia, né? Às vezes até antes. Então, cara, a volta do Rio foi punk, aí teve um processo depois, tal... Tem outra parada, eu entrei numa depressão, entendeu? Eu fiquei segurando muito rojão de tudo e eu não tinha um pilar forte e eu entrei em depressão. Eu entrei em depressão. Né? Tem lá o Robert Kiyosaki, um monte que vendeu sua Ferrari, eu fui nessa fase aí. Por quê? Porque eu fui ao extremo, eu falei, velho, nada dessa porra aqui faz sentido. Tipo, mano, tava de Ferrari, ganhando milhões, tudo... É verdade, você tava com a Ferrari. Eu olhava e falava, velho, não faz sentido. Depois de 3 meses, você olha pro carro na garagem, é um carro normal. E é difícil quem não tenha entender. É igual roupa. Você compra, você fica bem pra caramba. Dá 2, 3 meses, você olha pro guarda-roupa normal. Um carro novo você compra, legal, daqui a pouco é normal. Tudo se torna normal. E um carro grande também. E eu não entendia alguns jogos que hoje eu entendo, né? E a gente vê nesse processo de tentativa desde então. E aí a Marga passou por mais 2 cirurgias, uma que ela quase morreu. Cara, a gente vem tentando o processo de fertilização, 5 anos, eu acho que tentando. Aí teve mais 2 que não vingaram e tal. E aí a gente conseguiu ter o positivo. E nessa que a gente teve o positivo, né, que era um sonho de expandir a família, eu queria ter um monte de filho. Cara, deu positivo, tava tudo bem. Aí veio vários desafios no final do ano passado, tal, um estresse total. E não sei o que, foi acumulando isso e muita coisa acontecendo. A gente teve que internar, né, contextualizando o problema. E nossa filha aguentou até um período e ela nasce de 6 meses, com tamanho de 5 meses. Ela nasce de 680 gramas. Né? E quando a gente olha a foto, não dá para ter uma noção, mas a cabeça é tipo um limãozinho, assim, cara. A minha mão é pequena, ela é do tamanho da minha mão. Então tem toda uma parada. E a Marga corria risco de vida. A Nenê corria risco de vida, né? O que a gente aprendeu nesse momento, né? Que foi a sua pergunta ali. Eu falo que ali foi a pós-graduação da gestão das emoções, né? Porque assim, você não tem como aprender gerir emoção. Você só aprende gerir emoção quando você tem. Então, não tem treinamento. A galera fala, tem que ter controle emocional. Não existe. Né? Se um cachorro corre atrás de você, você vai dar um frio na barriga, vai dar medo, suas pernas vão tremer. Se um ladrão apontar a arma para você, você vai tremer. Você não tem controle emocional, ela só vem. Então você tem que gerir essa emoção. E aí, cara, a gente já tinha passado por esse processo, por alguns processos. E o que a gente entendeu? Que, imagina, dinheiro não pode resolver. Você não pode resolver. Você é o fodão, lá você não pode fazer nada. Cara, você não pode fazer nada em nenhuma situação. Sua filha entubada, uma hora tava a Marga na UTI, a minha filha na UTI, que a gente ficou lá 40 dias, 4 meses, né? Quase 4 meses com a Nenê, a Marga na UTI, a outra na UTI e a minha outra filha em casa. Cara, e o que vem assim? Você fala assim, mano, como que você geriu isso? E aí vem a parada que eu entendo hoje. Cara, se você não tiver um pilar que pra mim é Jesus, se você não tiver um pilar e uma crença que na Bíblia tá assim, ó, a paz que excede todos os entendimentos. Se eu te falar que foi um momento de paz na nossa vida, se eu te mostrar os vídeos do momento do parto, você fala, não acredito. A gente estava rindo, conversando, tocando louvor e as duas com risco de vida. E a gente estava conversando e eu tenho um depoimento assim, de enfermeira que passou. Ela não estava no trabalho de parto, ela passou, achou a Margarete no Instagram e mandou assim, ó. A maneira como você e seu esposo estavam diante dos riscos que você estava correndo, porque eu tinha o risco de perder as duas. O risco que vocês estavam correndo nem parecia que vocês tinham problema. Então você fala assim, poxa, como que você passou por isso? Não fui eu, pô. Não fui eu. Eu já tinha acessado a parada que me dá paz. Porque não tem como, velho. O cara que ele achar que ele pode resolver, quer grana, quer contar, não esquece, não tem nada. Então, assim, ali eu exerci a fé na prática, cara. E o que eu pedia pra Deus? Você estava falando com a sua esposa ali no final, né? Eu falava assim, tempos atrás, assim, né? Eu falava assim, Deus, eu quero ter as minhas experiências. Eu quero ter os meus testemunhos. Eu quero contar
O que eu vivi. Eu quero eu te conhecer. Eu não quero saber só o que os outros falam. Eu quero te conhecer. O que Deus me deu? Entende? Então, assim, cara, não tenho nada que falar, cara. Mano, é que é muito longo, mas se eu começar a falar... Cara, foi um milagre atrás do outro. E o mais engraçado que nunca aconteceu. Veio uma pessoa e ela profetizou algumas paradas que iam acontecer. Ela falou tal. Eu falei, legal, né? Porque a gente tem rede social grande, um monte de gente profetiza. Só que essa pessoa é muito próxima. Cara, passou um tempo, veio pumba. Aí eu falei, cara, veio outra. Foi uma atrás da outra, assim. Então, cara, eu vivi a experiência que eu pedia pra Deus. E qual que é a importância da espiritualidade, falando de modo geral, para construir essa paz, essa mentalidade ou uma vida mais abundante? Pode repetir a pergunta? Qual que é a importância da espiritualidade nesse processo de construção dessa mentalidade ou de uma vida mais abundante? Até antes de você completar, eu não sei se você lembra, quando minha mãe estava com câncer, em 2020 para 2021, e você me indicou um livro. Poder do Subconsciente, isso. E aí eu comprei o livro. Minha mãe não é de ler livro, né? Eu leio às custas, porque aprendi que era necessário, mas se eu falar assim, Henrique, você ama, eu confesso que não amo, né? A Fernanda acho que ama ler, mas eu particularmente não sou esse fã, não. Eu leio porque é necessário e eu quero adquirir conhecimento. E ela começou a ler, velho. E foi super importante, assim, para o momento dela ali, que você falou, leia esse. Mas voltando, assim, né? Eu tava lá na UTI, né? Na UTI a gente tem a sala dos pais. Aí um dia eu tava lá na sala dos pais e sempre fica todo mundo conversando. E é engraçado como cada um vê um problema. Tinha mãe que chegava lá, pai, não aguento mais. Meu Deus, não sei o que, eu tô aqui já há 10 dias e eu tô, tipo, sangrando. Aí a gente olhava, absorvia e falava, cara, eu tô aqui há 90 dias. E o cara, puta. Então, e teve um pai lá, cara com... Bicho, foi Deus também. Um momento bem delicado. Ele caiu lá e os médicos desacreditando da filha dele. Eu falei, cara, você acredita? Ele acredita. Eu falei, eu vou te dar 3 livros. Aí eu fui lá e comprei o livro pra ele, Poder do Subconsciente. Falei, lê esse livro aqui. Aí eu comprei o mesmo livro, lê esse livro aqui. Pra você entender ali a intercessão, principalmente aquela parte de intercessão. Aí eu dei a Bíblia e dei o nosso livro lá. Falei, lê aí, esse aqui é o menos importante, né? E aquele livro ali, para mim, ele é muito forte, cara. Por quê? Porque ele traz um pouco dessa parada mística, né? Como se fosse uma física quântica e tal, mas ele te traz assim, pra você entender o poder da intercessão, o poder da oração, o poder das palavras, de você orar, de você profetizar na vida de alguém, né? Então... Cara, isso daí foi uma passagem muito forte. Sobre essa importância da espiritualidade é o seguinte. Como que eu acessei isso, tá? O que as pessoas chamam de felicidade, na verdade, é alegria, né? Então elas não entendem. No treinamento eu falo assim, qual que é o oposto de felicidade? As pessoas falam tristeza. Eu falo, não. Tristeza é uma emoção. O oposto de tristeza é alegre. E aí, o que virou a chave? Quando você compra um carro, você está feliz ou você está alegre? Alegre, porque ela baixa. Então, no mesmo dia você está alegre, daqui a pouco você está triste, daqui a pouco você está com raiva. Então, primeira coisa, as pessoas não sabem o que é uma emoção do que é um sentimento, um estilo de vida. Então, muita coisa ela nos dá alegria. Então, por exemplo, poxa, quem nos dá alegria? Essas compras, tudo, né? Eu falo de química. E a felicidade, ela é espiritual. E quando eu falo espiritual, não estou falando só de Jesus. Você morou na periferia. Cara, eu tenho uma tia que ela perdeu os 2 filhos, que eu te contei aqui no off. Ela perdeu os 2 filhos, que ela tem um problema de pele seríssimo. Você vai lá na favela, tá todo mundo rindo e brincando e feliz. E por que o cara que tá num apartamento bom, com um carro bom, viajando, não tá feliz? Cara, essas pessoas... Porque a espiritualidade, a felicidade tem nada a ver com dinheiro. Então, quando eu falo de espiritualidade, é saber quem você é, saber qual é o seu papel, saber o que é a família, quem são as pessoas que estão do seu lado, por quem você daria a sua vida. Então, quando eu falo da importância da espiritualidade, ela é a base, porque o oposto dela é a galera com depressão, identidade bagunçada, suicídio e várias outras paradas aí que a galera ela acha que se ela
crescer, se ela conquistar algumas paradas, ela vai estar feliz? Não vai. Ela vai estar momentaneamente alegre, né? E passa rápido. Boa. E como que você enxerga hoje, por exemplo? Você saiu lá da periferia. Quando a gente fala sair, é no sentido, né, de... Poxa, você foi para outros ambientes. Saiu. E o que você acha que as pessoas devem fazer? Ou o pessoal que fica nesse ambiente, o que acontece? Qual que é o futuro? O que você imagina que vai acontecer? Cara, ó, antes de eu dar a resposta, antes vem a galera mimizenta. Velho, tem um monte de gente boa, tem um monte de gente que prospera, tem um monte de gente que sai, tem um monte de gente que tudo, beleza? Eu tinha uma cabeça, olha a minha cabeça, hein? Eu falei assim, mano, olha só, eu já tinha ganhado um Evoque, já tinha feito milhões. Eu falei, mano, eu nunca vou mudar minhas raízes, eu vou continuar indo lá, eu vou continuar cortando o cabelo onde eu cortava. Aí eu fui. Cara, sentei lá, e isso já tinha passado 10 anos dos meus 17 anos. Fui meu primeiro milhão com 28, já estava fora do bairro 17, mas minha mãe morava lá. Então eu ia ver minha mãe, ia levar minha filha, não sei o que e tal. E eu ali querendo ser brother ali da galera ainda, ia cortar o cabelo ali. Eu falei, mano, eu não vou mudar e tal, aquele orgulho. Cara, até um dia que eu caí num cabeleireiro, eu juro, passou tipo 10, 12 anos o mesmo assunto. Aí eu falei, mano, chega, velho. Tipo, não é porque a galera fala assim, o cara ficou rico, mudou. Não, pô. É porque a vida, você tá mudando e crescendo constantemente. Se você não mudar, eu falo que quem não muda é tolo ou morto. Então, você fala assim, quem tá ali, eu tô falando assim, quem quer sair dali, quem não quer tá tudo certo. Né? Às vezes as pessoas, olha que louco, ela quer sair, ela quer crescer, ela quer evoluir, mas ela não quer sair dali. Dificilmente essa pessoa vai crescer. Porque os caras que eu acompanhei lá que cresceram, geralmente, no mínimo, eles arranjaram emprego bem fora dali. E aí eles começaram a frequentar e a vida foi melhorando, eles foram indo e a coisa foi acontecendo. Mas a ambiência, que a gente já falou, que é as amizades e tudo mais, uma parada que hoje eu entendo. Né? Eu acho que você deve saber também. Cara, eu sei cantar Racionais de cor. Então, se você pegar a letra do Racionais, mano, se você pegar a letra, ela tá no meu inconsciente, beleza? Então ela tá lá. O que eu ouvi a vida inteira? Mano, artigo 157, hoje eu sou ladrão, nananana. Cara, então se você pegar as letras, vocês ouviram Racionais? Olha lá, tá vendo? Né? Aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário de um vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira do macacá. Então eu ficava andando de skate, cara, bebendo vinho, ouvindo essa porra o dia inteiro. Só que o que era nosso rap lá atrás, então o que aquilo fomentava no nosso inconsciente? Raiva de polícia. Mano, ele estimulava, aí todo mundo fala assim, Racionais é uma cultura com apologia ao crime. E hoje tem o funk. Não é apologia ao crime, mas é apologia à sexualidade. Então você vê meninas de 10, de 9 anos requebrando quadril, fazendo cenas... que são cenas sexuais, as menininhas requebrando de 4, batendo a bunda no chão, aí você começa a ouvir as músicas, que não sei o que, de chocolate, que senta... Aí você fala assim, beleza, vamos partir para a linha da mentalidade. Se a gente é fruto do que a gente vê, ouve e sente, o que uma criança está vendo, ouvindo no inconsciente dela, ouvindo e sentindo que ela tem que ser esculachada, que ela é piranha, várias músicas assim, né? Então, o que tá no inconsciente de uma menina na periferia? Aí você fala assim, poxa, aí você vai ver as meninas, a sexualidade estimulada engravida mais cedo, aí não tem estrutura familiar, educativa, e aí começa uma série de problemas. Então, assim, para quem tá lá, só para quem quer mudar. A primeira coisa que você tem que fazer é começar a mudar o que você ouve, o que você vê, o que você sente. E hoje, diferente de antigamente, antes a gente ligava a TV e tinha que ver o que estava passando. Hoje você pode escolher o que você quer ver. Hoje você pode escolher o que você quer ver. Você pode escolher o que você quer ouvir. Por exemplo, eu não ouço música mundana. Eu não ouço. Porque você... Não. Eu falei, não, é uma escolha. Uma coisa é eu estar numa festa e tocar e escutar essa música. Outra coisa é eu ficar ouvindo no meu carro com a minha filha de 9 anos atrás. Mano, minha filha de 9 anos, ela não requebra. Ela não... quer dizer que ela vai ser certinha. Não quer dizer nada. Quer dizer que eu estou colocando as sementes que eu acredito que pode ser melhor para ela. Estou colocando ela no caminho, se ela vai seguir na opção dela. Mas não serei eu que vou estimular ela a ser escrachada por um macho. Entendeu? Então, quando a gente faz alguns trabalhos ali, eu tenho pessoas que eu treino, que eu ajudo, que eu oriento.
Tem até igreja que a gente vai lá. Cara, o problema ele é cultural. E aí, para você começar a mudar isso, tem que mudar um pouco do que você vê, do que você ouve, do que você sente. Né? Então, a primeira coisa é cortar as músicas profanas. É polêmico. Mas, e pegando até um gancho aqui que a gente está falando dessa mudança de transformação, você falou uma palavra, né, uma sigla no começo do podcast. Pode ser que tenha algumas pessoas que já ouviram falar, mas não sabem o que é de fato. E aí eu queria que você falasse sobre a importância dela para essa construção, né, dessa mentalidade, desse resultado, que é a PNL. O que é a PNL, de maneira mais superficial? Sim. E como que a pessoa pode aplicar no dia a dia, dentro das relações pessoais, profissionais dela? A PNL é Programação Neurolinguística, né? É um nome técnico de um braço da psicologia que ela estuda sobre o comportamento humano, ou seja, os padrões de comportamento humano, como que eles são programados, que vem daquilo que a gente está falando aqui. E esse estudo, que ele é antigo, ele vem mostrando como que você pode estudar e modelar comportamentos ou mentalidade de pessoas de sucesso, importando aquilo para você e você começar a melhorar seus resultados e ir chegando em resultados até parecidos com isso, né? Então, a PNL é a base do que muita gente fala de mentalidade, né? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo polêmico. Cara, eu nasci num lugar, me perdoem da meninas, eu vou falar. Eu nasci num lugar que a mãe do meu amigo comprava revista pornô para ele. Eu nasci num lugar que eu já vi meus pais alugando vídeos pornô. Então, na periferia, pornografia é a coisa mais normal do planeta. E eu cresci... Hoje para todo mundo por causa do acesso, mas antigamente era só as revistas, né? Eu tinha que ir lá na locadora, pegar a fita, rebobinar e tal. E na salinha dark ali. Tinha salinha dentro das locadoras, né? Isso, tinha a salinha lá. Então, o que acontece? Olha só. Olha que loucura. Eu trabalhei em locadora. Posso chamar de trabalho. Era 10 meses. Eu ajudava, né? A Suelen conhece, o Raí. Eu ficava rebobinando. Eu trabalhava lá na... Você conhece? Fiquei uns 3 meses lá ajudando o pai dele lá. Ficava rebobinando a fita pornô, dando uns play. E aí, cara, olha só. Olha que louco. Vamos tentar trazer de uma maneira lúdica pra galera. Então, o que eu vejo... Então, eu tô vendo, eu tô ouvindo e aquilo tá me gerando um sentimento. Beleza? Então, eu cresci com essa parada. Então, pra mim, era uma coisa normal. Não era do jeito que é hoje e tal. Então, pra mim, era uma coisa normal. E aí veio um problema. Eu tive esse problema no meu casamento. Eu casei. Só que, cara, quando você olha um filme, um filme pornográfico, ele é um ator, né? Então, por exemplo, eu brinco com a galera, né? Quando eu vou falar isso pra galera, eu falei assim, se você colocar a capa do Super-Homem, subir no prédio e pular, você vai voar? Cara, não. Por quê? Porque é uma fantasia. E o filme, o pornô, ele é uma fantasia. E aí, o que eu fiz? O que tá na minha mente aquilo lá? Eu vi, tal. E aí, qual que é o problema? O primeiro problema, eu tive problema no meu relacionamento. Qual foi o primeiro problema? Aquilo na minha cabeça, eu projetava aquilo na minha esposa que era uma fantasia, cara. E não tem como. E eu não entendia isso, eu achava uma coisa normal. Teve uma época que eu falava pra minha esposa, não, assiste aí, vamos deixar rolando. Tipo, com a cabeça tudo zoada. Aí depois que eu entendi da PNL, de algumas coisas, eu falei, cara, peraí. Cara, se eu não cortar essa parada aqui, dificilmente eu vou ter um relacionamento feliz e saudável. Por quê? Porque eu vou estar projetando uma coisa na minha esposa que não existe. Então, a pornografia, ela te rouba essa energia. Então, a partir do momento que eu parei de projetar aqui na minha cabeça, ver, sentir, ouvir, e comecei a projetar outras coisas, e essas coisas com a minha esposa, meu relacionamento foi para um outro nível. Então, quando a gente fala de PNL, é meio que mapear alguns comportamentos que não te levam para o resultado ou não te dão o resultado positivo que você quer e pensar quais são as coisas que eu tenho que ver, ouvir e sentir para projetar melhor o que eu quero. E é natural que o seu corpo vai começar a responder para aquilo que você está projetando. Perfeito. E a gente está nesses assuntos aí um pouco mais profundos, mais polêmicos. O Henrique está ficando preocupado. Não, tranquila. E persuasão, por exemplo, eu sei que você é um cara que fala muito sobre persuasão, porque você tem um nível de conhecimento para negócios, então eu lembro de um treinamento que você tinha de PNL aplicado a vendas, então como você usar esse tipo de conhecimento, essa programação para você melhorar a venda, e tudo é venda, né? Pra tudo você na vida. Convencer mais pessoas, né? É isso. E aí quando a gente fala de persuasão, de convencimento, a galera leva muito para a conotação negativa,
cara, você ludibriar. É mais ou menos isso, a galera, né? Manipular, ludibriar ali as pessoas. Mas assim, de fato, o que é essa persuasão? Como você pode aplicar de maneira positiva aí dentro do seu, sei lá, do seu relacionamento? Porque você tem que ter essa persuasão na vida profissional, na carreira, nos negócios. Ó, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a ferramenta ela não é boa nem ruim, né? As técnicas, né? Então, se você levar para persuadir uma pessoa para uma ideia boa, para um negócio bom, ela é boa. Se você levar ela para manipular as pessoas, ela é ruim. Então, não tem a ver com o método, tem a ver com quem está aplicando. Então, se você quiser manipular as pessoas, sempre vai ser ruim, né? Você pode usar isso para vender uma ideia, você pode usar isso para um relacionamento, você pode usar isso para várias coisas boas, como você pode usar isso para ser um estelionatário. Estelionatário domina essa parada, né? O que a PNL, essa parte de tem a ver com persuasão? Você fala, mano, mas ela não tem a ver com comportamento? Tem. Mas quando você entende de pessoas, por exemplo, quando você entende, na PNL a gente tem 5 canais de comunicação, né? 5 maneiras que a gente percebe o mundo. Tô com uma bebezinha lá, eu percebo isso, é mó barato. Eu vou dar banho nela, ela fica passando a mãozinha, então o que ela tá sentindo? Tá vendo a textura, ela sente o gosto, então tem a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, através disso, nós vamos formando o que a gente entende como mundo, né? Beleza. Vou tentar falar de uma maneira lúdica, né? Quando você pega o Waze, ele é um desenho, tem as ruas azuis lá, né? Aquilo é um mapa. Então, ele é uma representação do que é o território. Mas quando você está na rua, que é o território, ele tem buraco, tem subida, tem descida, tem lombada. Então, a gente tem uma representação do que é o real. O que é a PNL? Falando assim, a PNL... A primeira coisa quando a gente fala de persuasão é entender o seguinte: qual é a representação que essa pessoa tem do território? Por quê? Porque se eu for falar do território, eu vou usar o que eu acredito para falar nisso, o meu mapa. Só que a PNL me ensina o quê? A eu fazer as perguntas, eu acessar, para eu entender como que o Henrique percebe o mundo, e aí eu vou conversar com o Henrique com base nos canais de comunicação dele. Então, a comunicação ela tem muito mais eficiência, eficaz. Então, você consegue ser mais persuasivo, porque você consegue... eu falo que navegar é como se você estivesse no passageiro. Você está navegando no Waze do cara que está conduzindo, né? Você é o passageiro dessa parada. Então, o que todo mundo faz? As pessoas não querem persuadir, elas querem convencer. E aí ele começa o quê? Aquela guerra de foice, porque eu quero te colocar a minha verdade. Então, eu não quero ver o que você pensa, não. Então, um cara que é profissional em vendas, negociação e tal, ele quer te mapear, ele quer te entender, ele entende de pessoas. Quando ele entende de pessoas, aí tem técnicas de oratória, que você já estuda também, de voz, de entonação, de... Né, comunicação não verbal. Você pega pro cara, se o cara é um cara mais visual, se é um cara mais aditivo. Por exemplo, tô aqui conversando com você, você tá olhando para mim, tá anotando. Não adianta eu ficar falando, eu falo assim, Henrique, presta atenção aqui, ó. Eu vou na mesma linha que você. Se eu tô te mostrando um monte de coisa e você não tá nem olhando para mim, para que eu vou ficar desenhando? Eu falo, cara, então vamos conversar aqui de frente. Então tem várias técnicas que você cria empatia, cria várias paradas para a pessoa te comprar. E na maioria das vezes, se ela não te comprar, não vai comprar nada que você tem. Pode ter o melhor produto do planeta. Não vai rolar. Né? Então isso serve muito para essa persuasão assim, né? Que hoje é transferido para copy, né? Que eles chamam na parte de digital. Digital é o copy, é o copyright. Por que eu gosto dessa parada? Porque aqui é 1 a 1. Na internet, você tem que levar todo esse conhecimento em formato de texto para alcançar o mesmo objetivo. Então, são dois, assim, é bem legal. Show. E eu lembro de um exemplo que você falando ali do bom e do ruim, né? Que ela é uma ferramenta. Então, ela não é boa nem ruim. Eu lembro daquele exemplo da faca, né? Que a faca você pode usar para passar manteiga no pão, pode usar para matar uma pessoa. O dinheiro é bom ou é ruim? Depende. O que você vai fazer com ele, né? Ele é um amplificador, né? Exato. Ele é amplificador. Igual o Hitler, né? Se você pegar Hitler, era um cara persuasivo, um mega líder. E eu acho que se você quiser, óbvio que foi pro mal. Foi pro mal. Mas não tem como você tirar a habilidade ou a característica da persuasão, da liderança também. Se a gente fala assim, quem foi um dos maiores líderes do mundo? Jesus foi o maior, mas assim, Hitler foi um dos maiores. Sim, mas se ele conseguiu fazer com que pessoas se reunissem para chegar naquele objetivo comum, bom ou ruim, mas foi um dos maiores líderes da humanidade. A PNL ensina isso. Por exemplo, a gente fala assim, a gente hoje olhando a história, a gente fala é ruim.
Mas quando a gente fala assim pra eles... Pô, já pensou se a galera... se a gente faz um corte eu falando que Hitler é um dos maiores líderes da humanidade? Só calma, isso. calma. Tá louco você? Cancelado. É capaz dos caras pegar esse vídeo e depois fazer, viu? Qual que é o lance? Assim, olha só, a PNL ensina isso. A gente fala assim, a gente no nosso mapa, com os nossos valores, com a nossa crença, tudo que a gente viu, viveu, sentiu, é ruim. Só que se você fosse pra ele, ele ia falar que é bom e que ele tava certo. Então qual que é o mapa dele? Essa raça, né? Superior. Qual que é o mapa dele? Tipo assim, se você começar a perguntar, fala assim, toda ação tem uma intenção positiva. Ele ia falar que ele ia mudar o mundo. É igual direita. Na cabeça dele a intenção era boa, né? Era boa na cabeça dele. É igual direita e esquerda. Cara, às vezes você vai conversar com uma pessoa, você fala, cara, a intenção dela é verdadeira. Não quer dizer que vai funcionar que é boa. Mas às vezes o meio, não é. Então, assim, é muito doido. Porque às vezes eu gosto de ver política e tal. Eu gosto muito desses da retórica, da persuasão, né, e tal. Quando você vai ver a política, você vai olhar, os caras falam umas paradas, mas eles falam com uma verdade que você fala, velho, como esse cara... Aí eu vou na PNL e falo assim, eu queria entender qual é a origem deste pensamento. Qual que é o repertório que ele tem já foi influenciado por alguém. Aí o que motiva ele continuar nesse pensamento? Geralmente é uma dor muito grande, né? Igual o feminismo, tem uma dor muito grande ali. Assim. Então tudo é uma resposta do mapa do cara, pô. O que o cara viveu, sofreu. Você fala assim, mano, o Hitler é isso. Mano, a gente não sabe como foi a infância do cara que levou ele a construir esse argumento. E, lógico, a persuasão de mover as pessoas para aquela visão. São comunicadores, né? E eu lembro, eu não sei se eu vi isso na internet, se foi uma psicóloga, que ela falava o seguinte, vai tentar explicar ou mostrar para o psicopata que ele é e que ele tá fazendo é ruim. Não, para ele, ele construiu essa verdade, né? E existem verdades que são... globais, né? Sim. Que são reais, e verdades que não, que são concebidas pela gente. Por exemplo, se eu deixar hoje nas condições que a gente está, se eu deixar essa caneta aqui no Brasil e eu soltar, ela vai cair. Se for no Japão, vai sair. Então é uma verdade. Sim, é um fato. Né? Mas se ela é bonita ou não, aí é a minha verdade ou a sua verdade. Você vai falar, não é feia, a minha é bonita. Aí beleza, isso é subjetivo. Mas é uma verdade construída de cada um, né? A gente tem um desafio nessa parada. Nessa parada aí. Feio ou bonito. A gente tá num modelo de relativismo, né? No fundo a gente sabe o que é bonito, o que é bonito, o que é feio, o que é feio. Né? Então, aí é tudo muito relativo. Sim. Não existe a verdade dentro do seu ponto de vista. Algumas coisas não, é um fato. No mesmo ponto que... Mas na mesma maneira que é colocado que depende... Se a gente pegar, por exemplo, há uns episódios anteriores, veio aqui um amigo que ele é especialista em ozonoterapia, mas ele trabalha muito com a parte estética, harmonizações. E, cara, é meio que, se a gente olhar, galera, a padronização, né? Existe essa relatividade de, depende o que é bonito, o que é feio, mas também uma padronização ao mesmo tempo de todo mundo ficando com a cara tudo igualzinha, né? Tudo igualzinha, quadradinho. As boquinhas de linguiça, né? Meio que determinando isso aí como a beleza, toscana, né? A beleza toscana. E aí, cara, fazer a última pergunta, a gente indo para a reta final. Qual que é a habilidade que qualquer pessoa deve construir para crescer profissionalmente? Se você pudesse lembrar, é um conjunto, mas pudesse lembrar. A principal, no meu ponto de vista, é comunicação. Comunicação. E aí... E por quê? Então, eu vou te explicar. Eu vou te dar 2 histórias para contextualizar isso muito bem. Um dia, eu tive a oportunidade de conhecer um cara na pandemia, chama Zé Henrique, ele é um compositor muito famoso, tem música, gravou DVD com todos os sertanejos e tal. E eu tive o prazer dele frequentar minha casa umas 2 vezes, a gente fazer negócio e tudo mais. E aí um dia eu tava conversando com ele e falei assim, poxa, essa música é muito legal, essa música do Leonardo. Ele falou, não, a música é minha. O Leonardo ele chama de intérprete. Aí eu falei, poxa, o intérprete é o dublador, algo assim. Beleza, passou essa cena. E aí, esses dias eu decidi, eu falei assim, cara, eu vou pegar um cara na internet, na área de espiritualidade, eu vou ouvir tudo de um cara, não vou ficar ouvindo vários. E aí eu voltei em todos os podcasts do Thiago Brunet. Eu falei, eu vou ouvir o primeiro. Olha que louco isso. Eu falei, eu vou ouvir o primeiro, vou ouvir de baixo para cima. E eu ouvi no primeiro, o Thiago Brunet fala assim, olha só, tô aqui com a minha equipe, tal, pode ouvir lá. Tô aqui com a minha equipe,
tô aqui com um fulano que faz todo o meu devocional e ele prepara todo o meu conteúdo. E se você não gosta desse conteúdo, culpa ele. Porque eu não sei se ele fala isso, mas o que ele quer dizer? Ele não está gerando conteúdo, ele é o comunicador. E eu tive o prazer também de jantar com o Rodrigo Faro. É mensageiro. Eu tive o prazer de jantar com o Rodrigo Faro. E aí a gente tava fazendo uma negociação lá e eu falei assim, eu sou vendedor também. Eu falei, cara, é o seguinte, você já tá com a vida feita, você tem tudo isso, por que você quer fazer esse negócio? E ele começou a inverter o jogo, começou a se vender, né? Ele falou assim, André, eu sou comunicador, cara. Eu sou comunicador. Eu vendo desde os 9 anos de idade. Aí contou toda a história da família dele. Ele falou, uma vez, estava lá no meu programa e teve que acontecer alguma coisa. E eu falei, faz isso. E eu comuniquei. E aí ele contou... Ele falou, só tem um comunicador que bate minha audiência no Brasil, que é o Faustão. Ele falou, quando o Faustão fala, ei, Dona Maria, levanta a bunda. Elas levantam em casa. E ele estava falando que TV é comunicação. Então, quando eu olho a música, quando eu olho muitos influencers hoje, eu olho alguns cenários e olho, né, dentro da indústria que a gente criou riqueza, quando a gente fala de comunicação, ela sempre vai para alguns viés, né? Verbal, não verbal, PNL... tom de voz, retórica, para quem já estudou retórica. Então eu falo assim, cara, a persuasão, ela é o principal canal. Você pega o Silvio Santos, né? Quem já assistiu o documentário dele. Cara, é o principal canal onde ajuda as pessoas a se levantar. Minha visão, né? Assim, maravilha. Então, comunicação, principal habilidade para as pessoas crescerem. Acredito também que se a pessoa não sabe se comunicar, se vender, ela pode ter um conteúdo incrível, pode ter uma experiência incrível que... ela não vai monetizar, né? Tem como, cara. Boa. E pra gente finalizar, a gente tem um quadro aqui, meio que um bate-pronto, né? Porque eu vou te fazer algumas perguntas. A primeira delas é, qual que é o livro que mais te marcou? O livro que mais me marcou, assim, que ele faz parte hoje da minha jornada, aquele é muito bom, mas assim, pra mim foi o Poder Sem Limites, Tony Robbins. Sim. Poder Sem Limite foi o primeiro livro que eu li de PNL, eu tinha 17 anos, não lembro, mas faz muito tempo. Eu já li, tenho ele na minha estante. Esse livro, ele me mostrava que era possível modelar pessoas e ter sucesso parecido. E foi a partir daí que eu comecei a crer, dormir com áudio e fritar. Boa. Qual que é a pessoa que mais te inspira? Cara... nesse plano aí mais, né, eu vou te falar uma coisa assim, é muito doido assim, cara, porque ele não é... Às vezes as pessoas vão achar que eu sou arrogante e tal. Tem pessoas que eu admiro aqui nesse plano terrestre, mas inspiração, eu me inspiro na pessoa que representa uma pessoa que foi Jesus. Então, assim, muitas pessoas eu admiro, eu respeito, me motivam às vezes em determinadas áreas, mas que mais me inspira, cara, de verdade, assim, você fala, mano, com quem você quer ficar mais parecido? Eu quero ficar cada dia mais parecido com que Jesus foi. Eu quero ser um mini Cristo, que é o princípio do cristianismo. Boa, incrível. Qual que é o seu maior sonho hoje? Boa pergunta, hein? Cara, meus sonhos são muito doidos. Assim. Eu tenho alguns ainda materiais, mas elas não têm a ver com deslumbre, ela tem um pouco mais a ver com flexibilidade, com liberdade. Mas o meu maior sonho hoje, cara, é ser um bom pai e criar bem as minhas filhas e que elas olhem assim e falem, cara, eu vim de uma família boa, tem estrutura, meu pai e minha mãe foi trabalhador, foi honesto. Os meus sonhos, eles não estão tão ligados a bens materiais hoje. Né? Eu tenho vontade de ter uma casa, por exemplo. Sim. Tenho vontade de ter uma casa nos Estados Unidos. Muita coisa. Tenho vontade de ter uma casa nos Estados Unidos, tenho vontade de ter uma casa de veraneio em Campos do Jordão. Mas você fala assim, mano, é pra isso que você acorda? Não, cara, meu sonho tipo assim, não é esse, né? Meu sonho é alguns frutos, mas assim, cara, eu amo ensinar, eu amo educar, eu amo inspirar as pessoas. Mas, cara, eu acho que você fala assim, mano, qual que é o seu sonho? Por que você não podia... Se você morresse hoje, você ia ficar triste. Eu quero ver minhas filhas casarem, cara, e terem filhos. Esse é meu sonho. Eu quero estar vivo pra isso. A única coisa é falar assim, Deus, só quero estar vivo pra isso aqui. Depois tá missão cumprida. Só isso. Show. E tem alguma coisa de algum bastidor? Aqui, conte algo do seu bastidor que você nunca compartilhou, mas que é muito significante pra você. Tem alguma história que você nunca contou nos treinamentos? Ou que você contou pouco e gostaria de contar mais? Cara, histórias que eu nunca contei. Essa é uma boa pergunta. Cara, a verdade é que eu acho que algumas histórias a gente já contou, né? Algumas não tão abertas, né?
Algumas histórias você às vezes te envergonha, né? Você fala, mano, eu não vou ficar falando isso, porque você sente vergonha e tal. Mas, cara, a gente fez muita besteira, assim, tipo, a gente ensinou muita coisa errada, por inexperiência, né? A gente era muito fritado ali em vendas e tal. A gente ensinou coisa errada, a gente se endividou. Cara, a gente, poxa, no começo ali jovem, né, tinha muita bebedeira. Tipo assim, cara, eu maltratava minha esposa. Tipo, eu era ignorante, eu não era um bom filho, sabe assim? Então você fala assim, puta, o que você nunca contou? Eu acho que eu já contei. Cara, eu era meio ignorantão com meu pai e com a minha mãe. Cara, um dia eu dei sapatada no meu irmão. Um dia a Margarete lá falou besteira. Eu falei, ó, acabou, vai pra sua casa, não sei o quê. Aí no mesmo dia eu briguei com meu irmão. Então eu era um cara totalmente ignorante, porque eu ainda tava no processo. Por mais que você tenha acesso às ferramentas, às vezes você tá no processo. Então quando eu olho pra trás, eu falo, nossa, mano, quanta besteira eu fiz. De alguma maneira eu sempre falei, cara, nas minhas alucinações de ficar rico, em vários momentos eu me perdi, às vezes vira ganância mesmo. Cara, aí pega um cartão, não sei o quê, daqui a pouco a marca com o nome sujo, perdi a carta dela. Cara, eu baguncei toda a vida dela. Né? Poucas pessoas sabem, no começo da Rinode, eu acho que eu terminei umas 2 vezes com a Marga. Cabeça milhão, cheio de dívida e tal, você querendo resolver e tem ali o seu papel como homem, eu não tinha esses papéis claros, né? Então estourava, brigava, né? Então terminava. Então assim, a gente tem muita imaturidade, também não tinha tanto acesso à informação, né? Não tinha essa quantidade de informação na internet, mentores, né? Então não tem mentor. Então você não tinha, então você ia muito por instinto ali. Então eu acho que isso foi um erro, faz parte do processo, mas eu precisei passar por ele para poder ensinar, né? Cara, e eu era muito ignorante, bicho. Eu era muito ignorante. Eu lembro que eu dei sapatada em todo mundo, aí daqui a pouco eu falei, bicho, deixa eu resolver. Eu resolvi com meu pai. E depois eu fui, hoje, graças a Deus, faz uns 10 anos que eu honro meus pais. 10 anos que eu banco tudo do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra. Pago o plano de saúde para eles, já tem beirando uns 10 anos. Dei carro para os 2, reformei casa de um, dei apartamento para outro. Já levei para Disney não sei quantas vezes, já levei. Então hoje provavelmente eles estão lá em casa. Então hoje eu vivo, para mim, meu principal negócio é minha família. Então hoje eu honro as pessoas mais importantes para mim, né? Que é minha família, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra. Boa. E a última, se o seu eu do presente encontrasse o seu eu do passado, qual conselho você daria? Ia dar uma surra nele. Seu trouxa, moleque. Cara, se o eu do presente encontrasse o eu do passado, eu acho que... Depende do nível do passado, né? Mas se ele fosse mais para trás, eu vou te falar uma parada muito louca, cara. Eu casaria virgem e eu só teria tido a minha esposa e eu teria feito algumas coisas diferentes que eu não tinha acesso. Né? Isso aqui é um papo longo, assim, mas eu acho que eu teria me entregado a Cristo muito antes. Né? Se eu fiz tudo isso sendo ignorante, imagina se eu tivesse... Cara, mas essa parada que eu descobri depois de um pouco de mais velho. Então, eu acho que teria sido um arregaço ainda maior. Boa, boa. E deixa suas redes sociais aí pra galera te seguir, te curtir. Você faz um trabalho incrível nas redes sociais. Segue não, porque vai sair chateado logo. Cara, André Robert Oficial. André Robert com I Oficial. Né, minhas redes sociais, eu postei bastante coisa, eu gosto de coisa de qualidade ali e tal, mas nunca trabalhei ela profissionalmente. Né, e a partir de agora, bem provável na próxima semana, eu vou gerar muito conteúdo, eu estou indo muito forte como educador, né, principalmente no digital, então vai vir muito conteúdo que eu tenho certeza que pode agregar, tanto na área comportamental, mas psicologia, marketing, vendas, persuasão, a gente vai cair de cabeça nisso aí. Maravilha. Fechou? Passou rápido. Valeu, hein, mano. Obrigado. Tá estendido aí o convite para as próximas vezes a gente continuar esse papo, que foi um papo muito bom. Obrigado por ter acreditado. Ia mais uma hora, né? Ia, brincando. Acho que deu 1 hora aí, né? Deu uma hora. 1h04? É isso? Então, segue a gente também nas redes sociais. Como é que é, amor? O Instagram, @podcast Nos Bastidores e o YouTube... Nos Bastidores Podcast, ao contrário. E se inscreve lá no nosso canal, compartilha esse conteúdo com outras pessoas, que eu tenho certeza que você tem pessoas que precisam desse conteúdo, que essa informação chegue. E para a gente finalizar, um dia você será reconhecido em público por tudo que você fez nos bastidores. Até o próximo episódio. Valeu!